Olá, meus amigos e minhas amigas. Que bom que nós estamos aí conseguindo. Meu computador voltou, então eu consigo fazer esse vídeo. Eu quero abraçar você, meu amigo, minha amiga, né, e dizer que o irmão Orlando está aqui para mais um momento de reflexão e de carinho. Obrigado às pessoas que me mandaram mensagens de carinho e de amor, pedindo que nós voltássemos a gravar. Então, vamos gravar mais um pouquinho, né? E hoje falando um pouco sobre o Pentecostes, né? Aconteceu este final de semana, o domingo de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Então, vamos partilhar um pouquinho na simplicidade do coração e pedindo a Deus que nos ajude. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos nossos fiéis a maravilha que operastes no início na pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, em comunhão com o Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, celebramos o domingo de Pentecostes após 50 dias da ressurreição no tempo pascal. Nós esperamos o Espírito. O Senhor, no domingo passado, foi para o céu, celebramos então a ascensão, e o Senhor deixa-nos a promessa de que nos deixaria o advogado. E o advogado é o Espírito Santo. Hoje, na primeira leitura deste domingo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 1 ao 11, o autor vem nos explicar a forma com que Deus fala com os seus reunidos no cenáculo em Jerusalém com Maria Santíssima. Como em línguas de fogo, ele vem para simbolizar que todas as pessoas, todas, sem exceção, merecem ouvir o evangelho do amor, merecem receber a graça de Deus, de conhecer a Deus, de fazer parte do coração de Deus. Até então, ante ao batismo cristão, né, antes da criança ser batizada, né, nas águas, ela era chamada de criatura de Deus. Após o batismo, somos chamados filhos e filhas de Deus, com muito amor e carinho. Então não somos mais criaturas, mas somos filhos de Deus que nos ama. Por isso, esse relato em Atos dos Apóstolos vem nos falar sobre como aconteceu tudo isso e nos deixa uma forma também de querer entender como Deus ainda hoje chama homens e mulheres para o seu serviço, para dedicar-se às coisas de Deus, às coisas que Ele, então, pede que propaguemos. O amor, a caridade, o respeito, a unidade, mas principalmente a paz. Me recordo que em 1958, São João XXIII, ao assumir o pontificado, relatava a sua preocupação em ver a paz que os homens precisavam sentir e, no entanto, era dela que tanto se afastavam. Então, a paz que traz aquele ou aquela que vive o Evangelho de Jesus Cristo e que propaga o mesmo a tantos irmãos e irmãs. Estou dizendo que a paz não nos exime, infelizmente, da perturbação. Há momentos que, para chegar à paz, nós precisamos ter, como por exemplo, paciência para não cairmos nas tentações, infelizmente, de ficar irritado e tantas vezes, na hora em que ficamos irritados, nós acabamos dizendo coisas sem pensar e acabamos por quebrar a paz, né? Mas
às vezes é interessante nós aprendermos a lidar com tais comportamentos para que a paz também possa se estabelecer primeiro em nós, depois naqueles que nos escutam. Por que o irmão está dizendo isso? Porque há momentos que nós precisamos, com muita caridade, inserir as pessoas, aproveitando esse domingo de Pentecostes, eu vos digo, inserir as pessoas justamente falando do amor, da linguagem do amor. E o amor não exclui e não divide as pessoas, pelo contrário, o amor acolhe, agrega, respeita e, até se necessário for, se aprimora para que todas as pessoas possam estar reunidas em nome do amor e que vivam em paz, numa sociedade que ultimamente tem dividido a cada um de nós em todas as esferas, em todos os valores, em todas as situações que tantas vezes nós, por preguiça, não estudamos ou não nos aprimoramos ou não emprestamos o nosso ouvido para que as pessoas possam então falar um pouco e, na humildade, nós também aprendermos com aqueles e aquelas que estão dispostos a conversar conosco para o nosso bem. Por isso, na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios 12, vai dizer o capítulo 4, o versículo 4 em diante. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Então, nada pode nos dividir ou separar. O Espírito Santo não é propriedade exclusiva de algumas pastorais que se denominam autossuficientes ao ponto de querer menosprezar a presença tantas vezes não tão acalorada, vamos dizer assim, que as pessoas possam praticar a sua pastoral. Existem pastorais que falam mais do Espírito Santo, pregam mais sobre eles, mas tantas vezes deixam de vivê-lo através da prática da cumplicidade pastoral cotidiana. Outras, tantas vezes mais simples ou até com menos força, né? com mais tranquilidade na hora de rezar o seu terço, na hora de clamar o seu Espírito, essas também não são eximadas da forma, né, do Espírito passear. Pelo contrário, seja aqueles que batam mais palma, ou sejam aqueles que seguram e unem as suas mãos, todos recebem o Espírito Santo. Todos. Seja na igreja, seja em casa, seja na sociedade, seja no ônibus, seja onde quer que nós estejamos, nós levamos Deus quando então o anunciamos sem medo nos lugares aonde nós então frequentamos, trabalhamos, estudamos, enfim. Não temos que ter medo. Eu apoio e gosto de todas as pastorais porque, como religioso, a gente tem que viver a imparcialidade, né? Eu não gosto de ter grupos prediletos, né? Eu acredito que nós, quando dizemos sim para uma linha de liderança dentro de uma comunidade, né, como religiosos, nós precisamos ter essa imparcialidade, porque se não tivermos essa imparcialidade, acabamos priorizando grupos e nos esquecendo de outros. E isso é falta de respeito. Nós devemos ter essa preocupação de se fazer presença em todos os movimentos, em todas as pastorais, independente da forma com que essas clamem o Espírito Santo. Há diferentes dons, há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. E nós devemos nos unir, todos, porque eu me assusto quando eu ligo os telejornais ou as redes sociais e vejo a falta de Deus que se encontra no coração de pessoas que tantas vezes se dizem anunciadores da palavra. Anunciar a palavra é uma coisa, viver a palavra é outra. Quando nos esforçamos para viver a palavra, não são necessárias grandes frases, porque as atitudes já dizem por si própria. Mas também dizer sábias palavras é interessante, desde que elas estejam então munidas de atitudes
que leve as pessoas a sentirem o prazer que você sente em ser filho e filha muito querido e querida de Deus. Eu me assusto quando eu percebo que jovens se afastam da religião por justamente não entender e compreender os seus pecados ou as suas misérias, que não podem ser maiores do que o desejo de servir a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Pecadores todos nós somos. Indefesos também somos, porque às vezes a carne nos leva a prazeres muito mais palpáveis do que ficar louvando e agradecendo a Deus, esperando que a nossa fé preencha essas lacunas que ficam em nosso coração. Nós precisamos entender que os prazeres humanos não são maiores do que os prazeres de estar na presença de Deus. E esses prazeres que vêm quando estamos na presença de Deus, eles são prazeres que nos fazem acolher as pessoas como elas são, e não desejando com que elas mudem para poderem serem aceitas por mim ou por mais quem for necessário. Deus nos ama e nos acolhe. E quando Ele nos ama e nos acolhe, Ele nos chama. E quando Ele nos chama, Ele nos educa. E a educação é aos poucos. Devagar nós vamos sendo moldados por esse Deus. Por isso todos nós merecemos um lugar especial no coração de Deus, como já temos, para que Ele possa sempre atuar, sempre agir na graça e na caridade com que Ele sempre nos trata. Mais à frente, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. A cada um Deus faz com que seja um evangelizador. Evangelizar não significa ter a Bíblia de cor na ponta da língua. Evangelizar não significa falar bonito, compreender tudo. Evangelizar significa viver a palavra sem medo. E vivendo a palavra sem medo, eu consigo dar um bom dia com mais caridade, um boa tarde, um boa noite, um por favor, um muito obrigado, um dá licença, um volte logo, volte sempre, seja bem-vindo, eu te amo, obrigado por estar aqui. São palavrinhas que têm sido excluídas, porque talvez alguns pensem que isso seja muito retrógrado. E ser educado não é ser retrógrado, é ser você respeitando o outro. Independente de como estão se apresentando, Jesus no Evangelho finaliza, dizendo: a paz esteja convosco, recebam o Espírito Santo, pois como o Pai me enviou, eu também vos envio. Com muito carinho, façamos a vontade de Deus e vivamos todos como irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. E se alguém quiser ser melhor do que o outro, as vassouras estão aguardando as suas mãos para poder varrer o chão daqueles que pisam, para que eles possam pisar em lugares bonitos. Então, na humildade e na simplicidade, que possamos todos ser irmãos. E ser irmãos significa bebermos de um único Espírito, estarmos juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando até que a morte nos separe, se é que a morte separa alguém. Coloque a mão no teu coração, se possível, feche os teus olhos e peça a Deus, o Espírito Santo, para essa tribulação que você tem enfrentado, para essa dificuldade que tem te afastado do coração do Senhor. Eu peço que vocês também, se possível, rezem por mim. Rezem porque Deus tem colocado no meu coração há alguns anos, na verdade, e eu agora disse sim para escrever um livro. E o nome desse livro é Meu Pensamento Vive em Você. Então que o pensamento de Deus possa nesse momento ser o nosso pensamento. E que pela graça do Espírito Santo, você, sua casa e sua família, seus amigos, recebam esse mesmo Espírito. Rezemos juntos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, muito obrigado pela sua atenção
e que Deus e Nossa Senhora nos abençoe. Obrigado.